versículo 14. Por favor, se puderem acompanhar. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, esse versículo nos fala da necessidade de pedirmos mais e mais discernimento a Deus. Que Ele nos dê discernimento a nós, aos nossos filhos, para que fujamos realmente do mal, da aparência do mal. Hoje foi muito triste o dia, né? Com aqueles jovens do Rio Grande do Sul, todo mundo viu isso. Nós vimos a boate cheia e tudo. Então, vamos estar cada vez mais empenhados em instruir nossos jovens, em orar por eles, em dar exemplo aos nossos filhos, porque muitos jovens poderiam não estar naquele lugar, naquele momento, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por estar novamente em tua casa, Senhor, na oportunidade de estarmos aqui com a nossa família, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo mais e mais de ti. Ó Senhor, obrigado por tua misericórdia, Senhor, por teu amor, que possamos transmitir isso, Senhor, aos outros, possamos contagiar pessoas, Senhor, para que estar aqui aprendendo de ti, buscando, Senhor, do teu amor. Nós te louvamos, nós bendizemos por esse dia. Pedimos, Senhor, consola aquelas famílias, Senhor, conforta cada um deles. Só o Senhor, Pai, é o nosso Deus e sabe todas as coisas. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigada, Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 2, 20. Um texto bem pequeno, que diz assim, acharam aí? Amém? Dá para ficar de pé? Amém, eu gosto dos irmãos, que os irmãos são crentes, aleluia. Isso, fique de pé. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, seja um missionário, se aproxime dele aí agora. Deixe ele acompanhar com você. Apocalipse capítulo 2, verso de número 29, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler todo mundo junto. Então, se você não veio no ensaio, nós ensaiamos durante toda a semana para ler isso aqui. Então, se você perdeu um dos ensaios, não tem problema, pode ler também junto, tá bom? Então, eu vou contar até 3, nós vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar. Olha para esse irmão que está do seu lado. Faça um elogio para ele aí. Fala assim: você está lindo. Se tiver uma mulher do seu lado e você quiser ver ela bem feliz, eu vou te ensinar 2 palavras mágicas. Ou diga para ela assim: menina, como você emagreceu. Ou diga para ela assim: esse cabelo combinou com você. Você já ganhou, pronto. Meus amados, eu já li esse texto várias vezes. Eu já li essa passagem várias vezes. Mas confesso que da última vez que li, para ser mais preciso, hoje à tarde, quando eu lia isso aqui, desde sexta-feira, Deus vem falando algumas coisas ao meu coração. E hoje à tarde, quando eu lia a palavra do Senhor, Deus me trouxe a esse texto. E eu já li isso aqui várias vezes. Mas confesso que na tarde de hoje, algo diferente começou a queimar em meu coração quando eu li isso. Algo diferente começou a arder em meu coração. E eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. João,
E quando a gente pega principalmente o capítulo 2, João está escrevendo cartas às igrejas. João vem terminando as suas cartas e nela termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em algumas dessas cartas, João não só termina dizendo: quem tem ouvido, ouça, mas João também acaba trazendo ou relatando os ganhos que se tem por ouvir o Espírito. João vem relatando, dizendo: olha, eu separei aqui alguns versos. No verso 7 do capítulo 2 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha para o seu irmão e diz: ao que vencer. Aí ele diz: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quando a gente pega o verso 11 do mesmo capítulo, ele está dizendo mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, olha para o seu irmão e diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. No verso 17 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, fala para o teu irmão: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele a que o recebe. Então quando a gente pega esse capítulo 2 de Apocalipse, onde todas as vezes que João termina a sua carta, ele diz: ao que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Duas coisas me chamam a atenção. João começa a dizer que dar ouvidos ao Espírito, que dar ouvidos ao que o Espírito tem dito à igreja, nos torna vencedores. Porque ele diz assim: olha, se você ouvir, aí ele diz: ao que vencer, ou seja, aquele que conseguir, aquele que receber, aquele que captar, aquele que tomar para si aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, este é vencedor. Se você quer ser vencedor, irmão, quem quer ser vencedor aqui? Vou lhe dar a receita. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que nem sempre é do nosso agrado, que nem sempre é aquilo que a gente queria ouvir, que nem sempre é aquilo que a gente planejou ouvir, que nem sempre é aquilo que a gente sonhou, que nem sempre é aquilo que a gente quer, mas que com certeza, sendo a vontade de Deus, é o melhor que Deus tem guardado para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Primeira coisa que eu entendo é que dar ouvidos ou escutar, obedecer aquilo que o Espírito diz à igreja, em primeiro lugar, é uma luta. Ou seja, isso não é natural. Acho que eu posso até forçar um pouco mais. Ninguém obedece a Deus naturalmente. Porque naturalmente a gente não quer obedecer a Deus. Porque no nosso homem natural a gente pode ter vontade de um monte de coisa, menos de obedecer a Deus. A gente pode ter vontade de um monte de coisa, menos de, às vezes,
obedecer e cumprir algo que nos custe, que às vezes causa dor e que às vezes é pesado demais. Eu sempre digo, e acho que o pastor falou isso aqui na vigília, o pastor Kleber, eu não sei se foi ele ou se foi o pastor Regis hoje pela manhã. O seguinte, irmão: quem é frouxo não serve a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz: isso é demais, irmão. Porque para servir a Deus tem que ter coragem. Para servir a Deus, irmão, tem que ter coragem para renunciar a um monte de coisa, para lutar contra um monte de coisa, para lutar contra um monte de regras que o inimigo tenta empurrar a goela abaixo. E a gente tem que dizer: epa, comigo não, o negócio comigo é diferente. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso e eu não sou levado por aquilo que o inimigo tem para a minha vida. Então, para ouvir o Espírito é preciso lutar, é preciso travar uma batalha. É ou não é? Você pega uma situação assim bem complicada e você está assim naquele momento dizendo: agora ou eu sirvo a Deus, obedeço a Deus, ou eu dou um jeitinho e me safo dessa. Naquele momento que diz: agora ou eu obedeço a Deus, ou eu faço do meu jeito. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas do nosso jeito é sempre mais fácil. Mas Deus é tão tremendo que Ele pede para a gente fazer sempre do jeito dEle. É luta. E quando a gente lê esse texto, João terminando a sua carta dizendo assim: quem tem ouvidos ouça. O que João está dizendo é: ei, tem muita gente que vai ouvir isso aqui, que vai chegar aos seus ouvidos isso aqui, mas ele não vai dar ouvidos. Porque tem muita gente que ouve, mas não escuta. Tenho plena convicção, irmãos, que quando João, terminando a sua carta, está dizendo assim: quem tem ouvidos ouça, não era que no meio do povo tinha alguém sem ouvido. Não é que no meio do povo tinha alguém que não tinha aqui esse aparelho auditivo, não. O que João está dizendo é: ei, escute algo. Se você está atento para o que Deus tem para a sua vida, você então vai ouvir aquilo que Ele está dizendo para a igreja. Sabe, eu gosto muito de um texto de Isaías, no capítulo 1, o verso número 19. Deixa eu tirar isso aqui, irmão. Diz assim, vocês conhecem o texto, quer ver? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Assim, na tradução oliveriana da Bíblia, ia estar escrito assim, Isaías 1,19: se você quer coisa boa, você só precisa de duas coisas: queira e ouça. Quem quer vitória aqui? Isaías diz: olha, é muito fácil desfrutar do melhor. Sabe, irmãos, tem gente que diz assim: ai não, porque ter vitória é tão complicado. É porque você não serve a Deus, irmão. Porque se você serve a Deus verdadeiramente, na minha vida e na sua vida, milagre faz parte da nossa rotina. Todos os dias, a todo momento, Deus opera sobre nossa vida, Deus nos dá vitória. Isaías diz: se você quer ter o melhor dessa terra, melhor na sua família, o melhor na sua saúde, o melhor na sua vida financeira, o melhor na sua vida sentimental, o melhor na sua vida espiritual, o melhor em tudo dessa terra, você só precisa querer e ouvir. Simples, sim ou não? Mas sabe,
quando eu paro para entender esse texto de Isaías, em outras traduções eu acho mais lindo ainda, é que Isaías diz assim: se você quer o melhor dessa terra, você precisa querer e obedecer. Ou seja, ele está dizendo: olha, você precisa desejar de todo o seu coração, você precisa ter isso como um alvo, uma meta da sua vida, você precisa sonhar com isso, desejar isso, acordar pensando nisso, dormir pensando nisso, almoçar pensando nisso, trabalhar pensando nisso, querer de todo o seu coração. Eu sempre gosto de citar exemplo de criança, porque quem tem filho menino aqui sabe, criança quando quer ou não quer? Diz assim: pai, eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. Estou aprendendo com o pastor Júnior, repetir assim. Irmão, depois edita isso aí, vai. Assim, eu fui com o Samuel na padaria. E aí nós chegamos na padaria, fui comprar pão, lógico, né? Fazer o que na padaria? Comprar pão. E eu comprei o pão, e eu tinha só umas moedinhas do pão, irmão. Quando eu cheguei no caixa, o Samuel olhou para um lado que não devia. Ele viu um pirulito. E o pirulito fazia assim para ele: Samuel. E ele disse assim: pai, eu quero um pirulito. Eu cheguei baixinho no ouvido dele e disse: Samuel, o pai não tem dinheiro. Ele fez cara de quem entendeu, olhou para mim e disse: tudo bem, mas eu quero. Eu falei: Samuel, agora não, depois o pai compra, tá bom? Ele: mas eu quero. E nós ficamos naquela: eu quero, eu não tenho dinheiro, e eu quero, e eu não tenho dinheiro, e eu quero, e eu não tenho dinheiro, e eu quero, e eu não tenho dinheiro. E a mulher foi vendo minha aflição, o suor escorrendo, e ela pegou um pirulito e disse: toma, dê um pirulito para ele. Aí eu lembrei desse texto, eu disse: Deus, é isso. Sabe qual é o nosso mal, irmão? Que nem a gente sabe o que a gente quer. Grave as suas orações durante uma semana, e você vai ver o tanto que você pede coisa e desfaz de coisa na mesma semana. Deus, eu preciso de um emprego melhor, Senhor. Aí quando você vai trabalhar, dá um rolo no seu emprego, você volta e diz: Deus, tem misericórdia, não deixa eu perder meu emprego, Senhor. Mas você não quer outro melhor? Sim ou não? Já contei aqui, o irmão chegou em mim e disse: pastor, eu preciso de um aumento. Não, eu vou pedir um aumento amanhã para o meu patrão. Então eu queria que o pastor orasse por mim, para ele não me mandar embora. E eu orei, irmão, com fé. Disse: Deus, babei no irmão tudo. Disse: Deus, abençoa o teu servo, a história dele, o patrão vai dar o aumento para ele, Senhor, e abençoa. E orei, o irmão levantou e disse: pastor, eu creio, amanhã eu vou pedir o aumento na segunda-feira. Eu digo: vá lá, varão. E você me liga me dando a notícia. Fiquei cheio de fé, irmão, disse: aleluia, o irmão vai receber o aumento. Aí deu a tarde, o irmão me ligou, eu disse: e aí? Disse: pastor, fui mandado embora. Falei: meu Deus, o que eu fiz com o irmão Jeová? Disse: Senhor, mas eu creio no teu poder. O irmão disse: pastor, mas não preocupa não, eu fui mandado embora, mas eu sei que Deus vai me abençoar, vai abrir outra porta, pastor. É porque assim, o irmão estava com tanta fé que eu disse: é isso mesmo, irmão, glória a Deus, Deus vai mover. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, o irmão conseguiu outro emprego, ganhando quase o dobro. Sabe, a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer. E a gente ora: Senhor Deus, eu não aguento mais viver. Quem já orou aqui pedindo para morrer? Já? Tem coragem de levantar a mão? Ó, o Paul, a irmã Kelly, até lá, tem um monte de gente ali. E a gente ora dizendo: Deus, não suporto mais vida cruel. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Deus,
Deus, eu sou presto para morrer. Passa um pouquinho, o coração acelera. A gente diz, ai Deus, Senhor, agora não, Jeová, eu estava falando isso aí, mas é mais para frente, Senhor. Tem misericórdia de mim, ai Senhor. Ainda liga para o pastor, olha aqui que meu coração disparou. Tu não pediu para morrer? Isaías diz, você só precisa querer de todo o seu coração. E sabe o que a Bíblia diz para completar isso? Assim como imaginou no fundo da sua alma, assim é. Sabe o que é isso? É dizendo assim, sendo Elias homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, orou com toda a força da sua alma para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. Sabe o que é isso? É querer de todo o coração. Isaías diz, você tem que querer. Mas não é do querer que eu quero falar. Diz assim, não basta querer, você tem que ouvir. Olha para o seu irmão e diz, ouvir. Ouvir, irmão. Isaías não está falando de escutar, não. Isaías está falando de dar ouvidos. Sabe o que é isso? É de escutar e obedecer. Então olha para o teu irmão e diz, quer ter vitória, irmão? Fala para ele, é só querer e obedecer. Amém? Sabe, meus amados, o que João está dizendo à igreja, às igrejas, é dizendo, olha, vocês precisam obedecer a palavra de Deus. E aí você vai ver se Deus não vai mover na sua vida, se Deus não vai mudar a tua sorte, se Deus não vai mudar a tua história, se Deus não vai entrar no teu casamento, na tua empresa, na tua saúde. Comece a obedecer essa palavra, andar segundo a vontade de Deus, e você vai ver se Deus não vai mudar a sua história. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que João está dizendo? É dizendo, ei, eu estou escrevendo cartas para vocês, mas eu espero que quando vocês ouvirem isso que está escrito, que vocês tomem posição diante daquilo que vocês ouviram. Quantas vezes, meus amados, irmão, se você não veio no último domingo que o pastor pregou, foi domingo passado, não foi? Foi domingo passado. Que lambada santa, irmão. Eu vibrei quando ele disse assim: se você quer vestir máscara de crente, então vista direito. Eu disse: toma, Jeová. E o irmão me ligou na segunda-feira, disse: e aí, pastor, o senhor é bode ou ovelha? Eu disse: olha, Jeová já falou com o irmão. Falou assim: ó, pastor, é que eu estava aqui, fui dar uma de bode, lembrei na hora, disse: epa, não sou bode, sou ovelha. Aí, pastor, eu mudei aqui o negócio. Quantas vezes, irmãos, você ouviu aí nesse lugar, desse púlpito, palavras que falaram com você, que te imprensaram na parede, que falaram no teu coração, mas sabe o que acontece? A gente sai por aquela porta, começa uma semana do mesmo jeito que a gente terminou e nada muda, sabe por quê? A gente não dá ouvido. E aí a gente passa a vida inteira orando pelos mesmos problemas, sofrendo as mesmas coisas, lamentando pelas mesmas coisas e nada muda. Sabe o que João está dizendo? Se você tem ouvido, ouça. O que João está dizendo é: olha, você precisa escutar essa palavra, permitir que essa palavra mexa com você, que o conhecimento dessa palavra te leve a tomar decisões que agradem e glorifiquem o nome do Deus Todo-Poderoso. O que vai mudar a minha vida não é o que eu escuto. O que vai mudar a minha vida é o que eu faço com aquilo que eu escuto. Quem já pegou a Bíblia assim e diz: vou ler a Bíblia? Aí você abriu assim, caiu naquele texto abençoado, que Jeová te espreme na parede, e você fecha e a gente até chora. É verdade, Senhor, eu sou raça ruim mesmo. Mas sabe o que acontece? A gente fecha a Bíblia e não muda nada.
E a gente acha que pelo simples fato de reconhecer que não vale nada já foi uma grande coisa. Eu vi um pregador dizer algo um dia que eu gravei no meu coração. Disse assim: olha, quando alguém for falar para você de vida cristã e começar a dizer assim: não, mas sabe o que é? Eu era muito pior. Eu ainda não presto para nada, mas eu já fui muito pior, eu já melhorei um bocadinho. Na verdade ele não mudou nada, só está reconhecendo que não presta. Olha para o seu irmão e diz: não é você não, irmão. Mas sabe, a gente precisa começar a dar ouvidos a essa palavra, irmão. A gente precisa começar a tratar Deus como Deus e a palavra de Deus como palavra de Deus. As ordens de Deus não são conselhos, são ordens. Não são conselhos. Deus não está dizendo assim: ah, bom, se não for muito difícil para você, se não for sofrer muito, vê se dá aí para ser fiel. É assim, ó, se não for te custar muita coisa, faz uma forcinha para ser santo. O Senhor não fala isso. Fala assim: você quer me ver? Quantos querem ver o Senhor? Não precisa ser agora, né, irmão? A gente pode esperar mais um pouco, mas quantos querem ver o Senhor? Amém? Ele disse: se você quer, você tem que ser santo. Não tem negociação. Não tem um jeito mais light. Não existe um evangelho mais fácil. É por isso que eu disse no começo, irmão, para servir Jesus tem que ter coragem. Sim ou não? Porque ser igual ao mundo é fácil, irmão. Corte a sua roupa pela metade. Não, menos da metade. A metade da metade da metade. Marque o seu corpo bastante para evitar dor. Compre um negócio de carimbo e fure vários lugares do seu corpo e comece a falar um monte de asneira. Tá pronto, irmão. Isso é fácil, é ou não é? Agora servir a Deus é fácil? É bem tranquilo. Diga não ao pecado. Crucifique a sua vontade. Não caia na onda do ficar. Fuja dele, chuta que é laço. Escolha Deus todo dia. É fácil? Não é. É por isso que não é qualquer um que serve a Deus. É por isso que as pessoas olham pra gente que serve a Deus e dizem: pra mim vocês são doidos. Na verdade estão dizendo assim: rapaz, vocês têm coragem demais. Sabe, irmãos, vida cristã sem posicionamento é religiosidade. Vida cristã sem decisão é religiosidade. Não leva ninguém para lugar nenhum. Não resolve o problema de ninguém. Só serve para desencargo de consciência. Agora eu lhe dou um conselho: não perca tempo. Sirva ao Senhor verdadeiramente. Sabe por quê, irmão? Porque um dia você vai morar com Ele e vai dizer: valeu a pena servir, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa parar de só ouvir palavra e deixar essas palavras moldarem nossa vida. Deixar essas palavras moldarem o nosso caráter. Deixar essas palavras direcionar as nossas decisões. Deixar essas palavras interferir nas nossas decisões. Isso é ouvir a palavra de Deus. Porque não adianta só ouvir, irmãos. Sabe, eu pensava sobre isso aqui. Vamos usar dois personagens da Bíblia que ouviram a mesma coisa, mas que tiveram um fim completamente diferente.
Primeiro vamos pegar logo João, que a gente está falando dele mesmo. João, eu acho bom que o Senhor apelidou ele de Boanerges. Irmão, sabe o que quer dizer Boanerges? Filho do trovão. O cara era calmo, hein? O cara era tranquilinho. Filho de trovão, aceleradaço, loucão, louco por Jesus, desesperado pelo Senhor. Filho do trovão, fazendo menção ao seu temperamento. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: e aí, filho do trovão, o que você diria? Me segura, Jesus. Filho do trovão, ou seja, o cara era aceleradaço, temperamental. É difícil lidar com gente temperamental, é ou não é? Aleluia. E João começa a andar com Jesus. Esse João, que é todo temperamental, esse João que é acelerado, começa... Eu não tenho que o cara é acelerado. Jesus vai passando por Samaria e eles não receberam Jesus direito. Ele foi até Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar essa raça ruim? Temperamental ou não? Ele assim: ah, se eu não te receberam direito, quiser nós vamos orar aqui, fogo vai cair, vai matar essa trepeça toda aí que te tratou mal. Tão acelerado, que diz assim: Senhor, quando chegares no teu reino, permita que eu sente do seu lado direito e meu irmão do seu lado esquerdo. Abusado, sim ou não? Mas sabe o que acontece? É que ele é todo temperamental. E para você que é temperamental, que está aí, aqui não tem ninguém. Só nas igrejas. Não tem alguém do Paraguai aí? Não, só nas igrejas do Paraguai. É que mesmo sendo todo temperamental, quando ele começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, quando ele começa a dar ouvidos a essa palavra, a Bíblia diz que ele passa a ser chamado de o discípulo amado. Aquele que fazia, sabe o quê? Deitava no ombro de Jesus. Todo mundo lá conversando, e ele fazia assim, ó. Imagina, irmão, a ceia toda lá, todo mundo lá, os irmãos aí no culto lá, a irmã Cristina cantando lá, e João aqui assim, ó. Tu ficou bem, Jesus, fica aí. Ele assim, um cara que era temperamental, mas sabe o que aconteceu? Ele ouviu essa palavra e deixou essa palavra moldar a sua vida. Ele ouviu essa palavra, mas mesmo com todo o seu temperamento, mesmo sendo explosivo, cheio de coisa, entendeu? Dizendo: Deus, aquilo que o Senhor está ensinando é para a minha vida, e eu vou dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque eu quero te servir da melhor maneira, da melhor forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa, irmão, como você chegou na igreja, não importa como você chegou a conhecer Jesus, agora deixa esse Deus, essa palavra moldar a tua vida, que com todo o seu temperamento Ele ainda vai te levar para o céu, e você vai glorificar e exaltar o nome dEle. O que eu não posso é chegar temperamental e não deixar Deus moldar a minha vida. Sim ou não? Diz: nossa,
fulano é difícil. Porque ele não deixou Jeová trabalhar na vida dele. Depois que Jeová trabalha, fica mansinho. Fica ou não fica? Tem um irmão que chegou aqui há muitos anos atrás. A gente tinha até medo. Alguém dizia assim: vai lá cumprimentar o irmão. Tá doido a cara daquele irmão? A gente já dizia Pai do Senhor para ele assim, com o pé já pronto para correr, dizendo qualquer coisa. Chegou assim, todo brutão. Aí o Senhor começa a moldar. Aí essa pessoa começa a dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Essa pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra moldar o seu caráter, moldar as suas decisões. Aí sabe o que acontece? Já estão beijando ele, irmão. Ficou manso. Olha para o seu irmão e diz: você vai ficar mansinho, irmão. Esse homem todo temperamental foi um dos poucos que viu a transfiguração de Jesus. Esse homem todo sentimental, todo temperamental, sabe o que acontece? Foi um dos discípulos que estavam lá na crucificação. Foi um dos discípulos que Jesus olhou para ele e disse: homem, aí está a sua mãe. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, a partir de hoje eu morri, mas cuide da minha mãe para mim. Era esse cara todo estouradão, que qualquer coisa queria orar para o fogo cair e matar o povo. Mas deixou a palavra moldar o seu caráter. Deu ouvidos àquilo que o Senhor estava dizendo. E sabe o que acontece, irmão? A gente pode até não lembrar o nome dos 12 discípulos de Jesus, mas ninguém esquece o nome dele. Quando a gente diz logo: me dá o nome dos 12, alguém diz: João. Tem 3 que ninguém esquece: Pedro, Tiago e João. A gente pode até não saber dos outros, mas esses 3... a gente até canta a musiquinha: Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Sabe quem é esse homem? Era um cara todo temperamental, mas que abriu seu coração, deixou Deus falar com ele, deixou Deus moldar a sua vida, deu ouvidos ao Evangelho e teve a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sabe o que acontece? Tem um outro na Bíblia, chamado Judas Iscariotes, que ouviu a mesma coisa que João ouviu, que conheceu o mesmo Jesus que João conheceu, que andou com o mesmo Jesus que João andou, que foi ensinado pelo mesmo Jesus que ensinou João, que comeu do mesmo evangelho, que ouviu as mesmas palavras, que viu também milagres, que viu também Jesus fazer um monte de coisa, mas contudo não abriu o seu coração, não deixou a Bíblia, a palavra de Deus, moldar o seu caráter. E mesmo andando com Jesus, era um homem carnal, materialista, e teve o seu fim trágico. O cara andando com Jesus, vendo Jesus operar milagres. Por várias vezes a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 à parte. Ou seja, foi um cara que recebeu orientações especiais de Jesus. Foi um cara que recebeu poder para expulsar demônio. Foi um cara que recebeu a autoridade de Deus, mas não deixou essa palavra moldar a sua vida. E chega ao ponto de chega uma mulher, Maria quebra um vaso de alabastro, ele diz: meu Deus, que desperdício. Com o dinheiro desse perfume dava para a gente alimentar tantas pessoas. Jesus diz: Judas, você não está entendendo o mistério. A questão aqui agora, Judas, não é alimentar pessoas. A questão aqui agora é glorificar aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Sabe, irmãos, eles ouviram o mesmo evangelho, eles foram ensinados pelo mesmo Jesus. Agora um vendeu Jesus por 30 moedas,
E sabe o que aconteceu depois? Se enforcou. Não largou Jesus por nada. Mesmo na crucificação, enquanto estava todo mundo escondido, ele estava lá. Porque ele deixou a palavra de Deus moldar o seu caráter. Ele ouviu a palavra de Deus. Sabe, quando eu cheguei aqui, Deus me fez uma pergunta muito clara. Deus me disse: Oliveira, você é segundo João ou você é segundo Judas? Que tipo de evangelho você tem vivido? O evangelho de João, o evangelho que causa mudança, o evangelho que causa transformação, o evangelho que molda caráter, ou um evangelho de Judas, de ver as coisas acontecerem, mas continuar preso em coisas, continuar segurando algumas coisas e não permitir que Deus trabalhe sobre a sua vida? Que tipo de evangelho nós temos vivido, irmãos? Que tipo de evangelho, que tipo de Jesus, o que a palavra de Deus tem feito na minha e na sua vida? Ou a gente continua vivendo um evangelho que supre as nossas necessidades, que supre o nosso prazer? Que tipo de evangelho você tem vivido? Era o mesmo Jesus, foram as mesmas palavras que eles ouviram. Agora um ouviu e tomou posição, e o outro deixou a coisa aí rolando. Coloque de pé nessa noite. Sabe, o Senhor me perguntou que tipo de evangelho eu tenho vivido. E sabe, irmãos, eu tenho uma filosofia na minha vida cristã e ministerial. Não é justo apanhar sozinho. E eu passo a pergunta que o Senhor me fez para você: que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de evangelho você tem vivido? Feche os teus olhos. Que tipo de evangelho nós temos vivido? O evangelho segundo João, um evangelho de mudança, de relacionamento, um evangelho de submissão, ou nós temos vivido um evangelho de Judas, materialista, carnal, sem mudança, sem arrependimento? Que tipo de evangelho você tem vivido? Responda para você mesmo. Que tipo de evangelho você tem vivido? Um evangelho onde as minhas vontades e os meus prazeres estão no centro? Ou o evangelho onde o centro é a adoração e a gratidão ao Senhor? Que tipo de evangelho você tem vivido? Você tem vivido o evangelho das moedas de prata? Ou você tem vivido o evangelho da cruz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Sabe, o evangelho de Jesus tem cruz.
Evangelho de Jesus tem cruz. Que tipo de evangelho nós temos vivido, igreja? Responda para você mesmo nessa noite. Responda para você mesmo essa noite. Responda para você mesmo essa noite. Responda para você mesmo essa noite. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Responda para você mesmo essa noite. Que tipo de evangelho eu tenho vivido? Desde o ventre da minha mãe. Se você tem vivido um evangelho sem cruz, eu posso lhe garantir que esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Que evangelho nós temos vivido? Sharamanaga Sukalamanaga Sovia. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos nessa noite clamar por misericórdia, Senhor. Nós clamamos por misericórdia nessa noite, Senhor. Por não termos vivido o Teu Evangelho, Senhor. Mas por termos misturado o Teu Evangelho com as nossas vontades, com os nossos prazeres. Por ter misturado o Teu Evangelho, Senhor, com as nossas teorias e filosofias, com os nossos conceitos. Pai, nós pedimos perdão nessa noite por termos abandonado o Evangelho da cruz, o Evangelho da submissão, o Evangelho da santidade, por termos abandonado, meu Deus, o Evangelho da adoração. Nós te pedimos perdão, Senhor, por termos tirado o Senhor do centro do Evangelho e colocado as nossas vontades, por ter tirado o Senhor do centro e nos colocado, Pai, no centro desse Evangelho.
pedimos perdão por termos vivido um evangelho tão humanista, Senhor. Leva-nos de volta para o centro da tua vontade, meu Deus. Leva-nos de volta para o centro da tua vontade. Todo dia o pecado vem. Leva-nos de volta nessa noite, Senhor. Me chama. Para o evangelho da cruz. Dia vem as tentações. Leva-nos de volta. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, convidar você que tomou a decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que resolveu se posicionar, dizer: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor salve a minha alma. Eu quero que o Senhor seja Deus da minha vida. Você que quer aceitar a Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se essa palavra falou ao teu coração e você entendeu que é hora de tomar uma posição, que não dá mais para ficar assistindo as coisas acontecerem, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Aleluia. Você que precisa se reconciliar essa noite. Você que entendeu que o evangelho que você vivia era um evangelho sem cruz. Mas você entendeu que você precisa de uma mudança e você tomou essa decisão nessa noite. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Sai do seu lugar e venha. Se você cansou de viver um evangelho que não transforma a vida de ninguém, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sentido, mas o Senhor falou com você nessa noite. E essa palavra que queimou no meu coração, está queimando no seu coração nessa hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sai do seu lugar e venha bem rápido, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar os pastores aqui à frente para que nós possamos orar. Sai do seu lugar e venha, irmão. Se essa palavra está queimando no teu coração, deixa o Senhor mudar a tua história. O preço pode parecer alto, mas vale a pena. Vale a pena ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. O evangelho é um evangelho de cruz, mas também um evangelho de vitória. É um evangelho de libertação, de restauração, de cura. Os pastores podem orar por esse povo. Podem orar. Em nome de Jesus, pode chegar os pastores, pode orar. Pode orar, o mesmo pastor pode orar pela mesma pessoa, não há problema, ore por esse irmão. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, 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 eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Aleluia. Oh, como tu és lindo, Jesus. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Porque tu és um Deus santo. Tu és um Deus poderoso e nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, pode se assentar. Sabe, meus amados, eu lia a Bíblia e eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio em pânico quando eu parei no livro de Romanos. E a Bíblia diz que Deus entregou aqueles homens às suas paixões infames. Sabe o que é isso? Deus entregou eles. Deus disse: se vocês não querem, vai lá. E sabe, eu fico muito preocupado às vezes com algumas coisas. Principalmente com medo de o Senhor olhar para a igreja dos nossos dias e nos entregar às nossas paixões. Mas que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Mas tuas palavras ficarão.